Nos últimos anos se tem assistido a uma maior sensibilização da população em geral para as questões de saúde mental. Tem mudado o contexto, é um contexto cada vez mais exigente, mas também acho que se fala mais de saúde mental, o que é positivo. Não que os jovens estejam mais informados, porque também há mais desinformação. Os jovens de hoje são digamos que inundados por informação e por realidades que não existiam há uns anos atrás e que promovem a comparação social ou fatores que podem depois predispor a uma maior incidência dessas questões. Em paralelo, e devido ao contexto que é cada vez mais exigente, à falta de tempo dos pais, às vezes até há aqui algumas lacunas nas práticas parentais, também há mais sintomatologia patológica ao nível da saúde mental. Mas aqui no terceiro ciclo, normalmente o serviço é procurado por questões de ansiedade e eu diria que essa é a problemática mais frequente, é aquilo que tem maior prevalência entre os alunos do terceiro ciclo, sintomatologia depressiva, comportamentos autolesivos. Tem-se notado muito a questão das automutilações. Sinto que é algo que tem crescido. Perturbações alimentares, transtornos alimentares, depressão, ansiedade. Depois, associado a isso, aqui o uso da tecnologia, o uso inadequado, alterações no sono. Depois há questões mais da prática escolar, do contexto escolar, que são as questões do bullying, as questões da autoimagem. Há muitas questões que surgem, não é? Nomeadamente questões ligadas à autoestima, ao autoconceito, a preocupação com a pressão escolar, a questão dos relacionamentos com pares, são situações que surgem muito nesta fase da adolescência e que são normais, não é? São normativos e são desejáveis. A questão é a proporção que às vezes eles assumem e que levam a desencadear então esses distúrbios de que falávamos. Que estas alterações no contexto que temos sentido nos últimos anos têm sido alterado desde não só com a pandemia, mas de facto as guerras, a questão de crises económicas, têm sido assim um fator muito relevante para aquilo que nós aqui no serviço recebemos como pedidos de ajuda vindo de pais, de professores e até dos próprios alunos. Então, isto tudo começou nas férias de verão e no início eu só queria, sei lá, ter um bocadinho menos de peso, mas nada de mais. Pronto, só que depois foi tipo uma bola de neve, que foi... Parece que nunca estava bom, por mais peso que eu perdesse nunca estava bom, porque eu nunca me via magra, nunca me via como realmente era. Depois comecei a ir à psiquiatria, para a psiquiatria, psicologia, só que não me ajudavam, não era que não me ajudavam porque eles não soubessem ajudar, era que não ajudavam porque eu também não queria ajuda, porque para mim eu estava bem. Estavam a fazer um filme, digamos. Depois comecei a ir a muitas consultas, eu lembro-me que cheguei quase a desmaiar uma vez,
porque não comia há muito tempo. Eu lembro-me que houve uma altura em que o meu pequeno almoço eram literalmente 4 uvas e eu achava que estava a comer demais. A pior época foi quando eu estive internada, que foi desde dia 30 de setembro de 2023, acho eu, que pronto, eu fiquei num quarto sozinha. Eu lembro-me que o meu quarto inicial nem sequer tinha janelas, tinha janelas, mas elas estavam a preto, eu não sabia se era dia, se era noite, só sabia pelas refeições que me iam dando. Pronto, não podia desenhar, não podia escrever, não podia me levantar, não podia fazer nada. Não podia ir à casa de banho sozinha porque estava numa cadeira de rodas, porque não podia andar, não podia estar com ninguém, não podia ter chamadas com a minha família, não podia nada. Depois eu fazia anos no dia 7 de outubro e foi aí que eu pedi à médica para ter uma chamada e ela lá deixou, não sei como, mas deixou. Depois, ao longo do tempo que eu ia melhorando, podia ter coisas, recompensas, ou seja, poderia ir para a sala convívio, que aquilo tinha uma sala de convívio ao pé dos quartos, que era onde estávamos todos juntos, estavam lá internados. Poderia comer com eles, que aquilo tinha... Não era bem um refeitório, era, pronto, um sítio para nós comermos. E eu podia comer com eles. Depois tive a minha primeira visita e depois, entretanto, tive alta, mas acho que esse mês foi mais difícil. Eu escrevia tudo num papel, os dias, nos papéis, que era tipo para eu me lembrar. Não sei, não tinha nada para fazer, então esse era tipo o meu aliviar da cabeça. E depois pronto, eu saí e depois o meu objetivo era voltar à dança, que eu não podia dançar. E pronto, fui melhorando ao longo do tempo. É uma doença que, quando já está a desenvolver-se, vai afetar muitas coisas, o nível do sangue, a nível das hormonas, porque começa a ficar tudo muito descontrolado, o coração também afeta, a parte dos movimentos de braços, de pernas, principalmente ela fazia atividade esportiva, afetou muito, porque deixou de poder caminhar, uma das pernas não tinha movimento, teve que fazer fisioterapia para ajudar e quando o peso já é muito baixo, que chegou ao internamento, aí sim, aí é uma imagem que o jovem fica muito magro, está muito desnutrido, nem tem força sequer para caminhar ou para falar ou para fazer qualquer coisa, porque o corpo já lhe falta ali muitas coisas e é difícil. É difícil para o jovem, para os pais, para as pessoas que estão à volta. É muito difícil. Então, basicamente, tudo começou na pandemia. Eu recordo-me que lá está, eu não tínhamos nada para fazer. Na altura tínhamos, lá está, a escola online, as aulas online, não é? E eu lembro-me que tinha muitos tempos livres e comecei a ver, lá está, os influenciadores a fazer exercícios em casa e tudo mais. E eu pensei, olha, já que não tenho nada para fazer, também vou fazer. Portanto, só me vai fazer bem, portanto, comecei a treinar em casa. Então comecei por pesquisar no YouTube aquele tipo de vídeos mais de treinar e tudo mais. E eu recordo-me que na altura começou-me a aparecer muitos sugeridos em termos de jejuns intermitentes e tudo mais. E na altura eu recordo-me que a Cristina Ferreira disse que fazia jejum intermitente. E eu pensei, olha, se a Cristina Ferreira faz, porque é que eu também não posso fazer? Ao início começou tudo muito tranquilo, eu deixei de comer durante 8 horas, que é basicamente o tempo em que dormimos. Eu comecei a ver resultados, coisa que eu não tinha visto enquanto eu treinava só. Portanto, isto tudo foi gerando uma bola de neve e fui ficando cada vez mais horas sem comer. Treinava cada vez com mais intensidade. E pronto, foi tudo uma bola de neve até que cheguei às 24 horas sem comer. Basicamente eu só almoçava porque lá está, era a refeição, pelo menos na minha família, mais importante. Ou seja, se eu não comesse, e isto depois, a mente é mesmo uma coisa, pronto, quando é para o mal, é para o mal. E eu pensava, ok, se eu deixar de almoçar, também os meus pais vão perceber e é aí que eu não quero, não é? Porque eles vão começar a perceber que realmente algo de errado não está certo. E então eu só comia muito pouco, escolhia tipo a menor fruta que tinha na fruteira, comecei a cortar cada vez mais nas quantidades
E pronto, e acho que foi aí, eu em cerca de mês e meio, 2 meses, acabei por perder mais de 20 quilos. E pronto, e lá está, eu acho que na altura também acabei por ter um bocadinho de dismorfia corporal, porque eu olhava-me ao espelho e parecia que estava tudo igual. E acho que chegou um momento em que chegou a ser doentio, porque eu recordo-me que eu acordava, aí as aulas já tinham acabado, eu acordava, fazia as necessidades fisiológicas e a primeira coisa que eu fazia era ir pesar-me. E eu recordo-me de festejar por perder mais 500 gramas, mal eu sabia que estava a fazer muito mal à minha saúde. Na altura eu acabei por ter a menorreia, que é a falta de menstruação. E pronto, e para uma adolescente de 14 anos, 15 no caso, foi muito mal, não é? Acabou por prejudicar também a minha parte óssea, e foi aí que os meus pais acabaram por descobrir, acabaram por perceber que não estava nada bem. Fui na altura ao Hospital da Luz, a uma consulta de nutricionista, e essa nutricionista acabou por me acompanhar durante o resto do processo e acabou também por me diagnosticar com anorexia. E depois eu rebati durante meio ano, mais ou menos, tinha consultas de pedopsiquiatria no Pediátrico de Coimbra. Acabei por rebater um bocadinho a parte da psicologia. Depois, entretanto, ingressei numa psicóloga, gostei muito, e acabei por continuar a ser seguida por ela, também mais na parte também da ansiedade, que era uma coisa que me dava bastante. Eu lembro-me que acordava assim com ataques de pânico, sem conseguir respirar, foi uma coisa mesmo muito mal. E pronto, acho que foi isso. Houve ali uma fase que eu estava muito bem, depois entretanto lá vinham as redes sociais, lá me comparava com as outras pessoas e lá ia outra vez eu para o fundo do poço. E pronto, foi tanta coisa que tive um passo mesmo de ser internada. Entretanto, depois entrei no meu curso de cabeleireiro, comecei a ficar cada vez mais ansiosa, comecei a descontar mais na comida e acabei por ser diagnosticada em 2023 com compulsão alimentar. E pronto, acho que é isso. Ainda não estou 100% curada, acho que é uma doença que não tem cura, não é? Mas pronto, acho que estou num bom caminho, pelo menos já me aceito como sou. E sei que pronto, que pelo menos estou mais feliz, estou mais ativa na minha vida, porque naquela altura da anorexia eu não tinha energia para nada e pronto, é isso. Porque é que muitas vezes esses sinais passam despercebidos? Acho que a maior parte dos alunos ainda tem muito medo do julgamento e embora tenha sido feito um caminho aqui naquilo que é falar sobre saúde mental e no procurar ajuda, acho que ainda há muito medo do julgamento de vir pedir ajuda. Eu na altura lembro-me que eu recusei muito a psicologia porque tinha na cabeça aquela cena de é para malucos, porque na altura eu andava na psicologia porque era maluca, né, por conta da ansiedade e tudo mais, era só para pedófilos, para assassinos. E então pronto, eu acabava por rejeitar um bocadinho. Esta doença é uma doença que no início nós pais não conseguimos logo visualizar o que está a acontecer, porque achamos que o jovem quer ser um bocadinho mais magro, mais elegante, quer ter outro estilo nas roupas, na maneira como está. Só que depois, quando a doença começa a manifestar-se mais no jovem, ele não pede ajuda e nós pais começamos a ver na roupa que a roupa começa a ser números abaixo muito relativos, começa a saber nas refeições que come menos, que começa a não comer bolos ou chocolates ou bolachas, não quer ir ao McDonald's, por exemplo, não quer estar em conjunto com amigos ou com família, assim, em meio de festa. Aí a coisa já começa a ter um nível que já está a ficar mau. Eu diria que é o facto destas preocupações se inscreverem em questões que são normais, desde sempre, que fazem com que muitas vezes sejam desvalorizados pelos adultos, não é? Eu acho que os adultos têm aqui um papel muito importante para ajudar o jovem a entender-se, não é? E para incentivá-los a pedir ajuda, se assim for o caso. Eu acho que não era um assunto a ser muito falado para eles perceberem. Nem eu percebia, mas depois quando eu fui mesmo diagnosticada e essas coisas, eu acho que
pronto, eles começaram a ter mais noção de que, ok, ela está a passar por isto, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Eu nunca me apercebi que precisava de ajuda e nunca quis ter ajuda. Para mim era só uma coisa normal, como estava a acontecer a mim, como acontecia a muita gente, e não era nenhum problema grave. Só percebi mesmo que eu precisava de ajuda quando eu fiquei no hospital e pronto, fiquei mesmo fechada e sem ninguém, aí é que eu percebi que precisava mesmo de ajuda. E mesmo assim, na primeira noite, eu lembro-me de estar na cama e pensar: tu estás aqui e não estás a fazer nada, porque tu não precisas de ajuda nenhuma, só estás aqui a ocupar espaço, porque há pessoas que estão pior que tu e tu não devias estar aqui. Só depois, sei lá, nessa noite deu-me assim um clique na cabeça e eu percebi que se calhar tu estás aqui para alguma coisa, os médicos não te queriam aqui só a ocupar uma cama. Que tipos de pressão mais afetam os jovens atualmente? A pressão deles próprios. Nós achamos que a pressão vem sempre de fora, dos pais, dos professores, dos pares, mas há aqui uma pressão que eu acho que eles sentem disto porque têm que ser os melhores. Acho que foi um problema de mim para mim. Que era só tipo eu a preocupar-me um bocado comigo mesmo, porque até aí para mim era normal, era só um problema que ia passar. E há uma comparação, quer a nível da aparência física, quer ao nível de o que é normal. Será que isto que eu estou a sentir é normal? Sempre foi uma menina com excesso de peso. Não era com excesso de peso, nunca cheguei à obesidade em si. Mas sim, eu quando era criança tinha um bocadinho aquele estigma de ter amigas mais magritas que eu e tudo mais. E na altura, tipo, eu descobri que tinha uma lesão no joelho. E alguns comentários era podia ser pelo meu excesso de peso. Ai, oh meu Deus, isto é muito difícil. Mas pronto, é isso. Acho que esses comentários acabaram por afetar um bocadinho também, porque tudo começou, lá está, da pandemia. Portanto, foi um bocado difícil. Conseguiste compreender na altura porque é que te sentias assim, as causas desse problema? Não. Até hoje não sei porque é que isso aconteceu. Sei que é estranho. Não sei como é que começou. Eu nem sei quando é que começou, só sei o meio, o desenvolvimento. É estranho pensar nisso. Então, por um lado, há uma grande confusão típica da adolescência e muitas vezes eles não sabem nomear o que estão a sentir, não sabem se é normal estarem a sentir aquilo, não é? É todo um mundo novo. Depois a questão do medo de serem julgados, tanto pelos adultos, mas principalmente pelos pares, impede-os muitas vezes de darem esse passo de pedir ajuda. Para um adolescente, pedir ajuda a nível profissional ainda passará muito pela decisão dos pais e daí ser tão importante os pais estarem atentos e informados sobre a forma como profissionais de saúde mental podem ajudar. Quando nós temos uma relação de confiança e conseguimos estabelecer esta relação de confiança, acho que é o segredo para que as coisas corram bem. Quem foram as pessoas que mais te ajudaram neste processo? Os meus pais. E o meu irmão também. O meu irmão é mais caladito, mas sim, ele foi-me apoiando. Mas os meus pais e na altura também os meus amigos, lembro-me que acabaram por me acompanhar bastante. Também por me fazer um bocadinho desanuviar das coisas, por mais que eu nunca lhes tivesse dito: olha, estou a passar por isto, eles percebiam. A minha mãe, a minha tia, isto é para ser um bocado estranho, mas a médica, não é? Psicóloga, acho que foi maioritariamente isso. Quais os sinais, sintomas mais importantes que nunca devem ser ignorados? Ok, isto é muito importante e quando nós falamos com os pais, principalmente nesta faixa etária, há questões que nós temos que alertar. E a primeira questão é haver uma mudança. Uma mudança é sempre um sinal de alguma coisa. Por exemplo, alterações no sono, no apetite, até na aparência física, ou ficar mais desleixada, mudança no estilo, às vezes é uma coisa que nós não percebemos, mas pode ser um sinal. No desempenho escolar também, porque
como já referi, esta questão, a escola, sendo um sítio onde se passa muito tempo, as questões de mal-estar e de sofrimento psicológico manifestam-se muito na escola. Portanto, o desempenho académico também é muito visível, há sempre uma alteração. Eu diria que percebermos a duração desta mudança, a intensidade e a interferência naquilo que é o funcionamento habitual, se alguma coisa mudou. E eu diria que estes sinais são muito importantes na relação com os pares, a irritabilidade. Há aqui algumas referências que nós devemos ter em conta, e nós falamos disto com os pais, os professores muitas vezes também notam isto, olha, desde o início do ano noto o aluno mais calado ou a isolar-se mais, portanto são aqui alguns fatores de alerta. Então, eu acho que é a preocuparem-se muito com a alimentação, a fazerem exercício físico descontroladamente. E eu não estou a falar de fazer exercício físico descontroladamente porque gostam ou porque querem ser atletas, não. É uma pessoa que se calhar não era tão ligada ao exercício começar a fazer muito por dia. Pronto, começar a ligar muito à alimentação, começar a restringir alguns alimentos que antes gostava de comer. Não querer estar com amigos, isolar-se. Estar muito triste, solitária, também não querer ajuda. Eu acho que é isso. Acho que esses são os primeiros sinais. Por exemplo, no fator ansiedade, sempre que sentem, pronto, pelo menos o coração acelera mais e tudo mais, e começam a ver que não têm um ritmo noturno tão bom como tinham antes, tipo, acho que deviam acabar por procurar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, para tentar resolver um bocadinho a situação. Os adultos devem estar atentos, tentar conversar, tentar criar esse espaço seguro onde o jovem possa partilhar aquilo que está a sentir. O que achas importante que todos os jovens deveriam saber sobre a saúde mental? Então, eu acho que deviam saber que a saúde mental é tão importante como a saúde física. Acho que não devia ser um assunto que fosse motivo de piada, porque eu acho que quando são mais crescidos, eu acho que pronto, esse assunto já é mais normal e já não tem assim tantos estigmas, digamos assim. Na adolescência eu acho que é, por exemplo, dizer aquele tem problema de saúde mental, eu acho que ainda é motivo de risos e pronto. E isso também não ajuda muito quem está a passar por ele, porque acham que são malucos e que nem sequer faz sentido o que eles estão a passar, porque há problemas piores e que eles só estão a fazer um filme. Na parte da educação, seja ela no primeiro ciclo, seja no segundo, seja no terceiro, acho que devia haver uma matéria, uma disciplina só focada na saúde mental, porque acho que é algo que tem que afetar cada vez mais as crianças e os adolescentes de hoje em dia, e acho que é um bocadinho ainda um tabu falar acerca disso, o que para mim é completamente parvo mesmo. Que conselho darias a uma pessoa que está a passar agora pelo que tu passaste? Então, eu recomendaria que procurasse uma psicóloga, que falasse com a psicóloga, porque há pessoas que não falam, que por muito difícil que seja, que esteja com amigos, que façam sentir mais feliz, não sei. Mas acima de tudo que tenha ajuda de algum profissional de saúde, de alguém que tenha conhecimentos para ajudar, porque os amigos são importantes, mas não têm ferramentas necessárias para ajudar uma pessoa que esteja a passar por alguma situação destas. Talvez lá está, não ligar tanto ao que os outros dizem, ao que os outros pensam, tentar aceitar da maneira como somos. Acho que agora na internet vemos muito isso e graças a Deus ainda bem que está a ser um bocadinho desmistificado o facto dos corpos irreais, dos corpos perfeitos. Eu recordo-me que na altura, em 2022, Sara Sampaio, que é tipo um ícone em termos de moda, tipo, publicou um vídeo tipo, a mostrar os defeitos dela, que ela também tinha defeitos, e na altura isso ajudou-me bastante. Portanto, acho que é seguir também um bocadinho, não tanto aquelas pessoas que se dizem tão irreais nas redes sociais, e também acabar por, imaginem, sigo esta pessoa e comparo-me bastante com ela. Eu acho que na altura também me acontecia isso, era comparar o meu corpo com o das outras pessoas. Eu acabei por fazer uma limpa nas pessoas que eu seguia, principalmente no Instagram,
E pronto, acho que isso, tentar não, tentar diferenciar aquilo que nós vemos da internet do que é o real. E acho que isso acaba por ser também bom para todo tipo de saúde mental, não só para o que toca, no que toca aos distúrbios alimentares. E lá está, aceitar a ajuda que os outros estão a pedir, a dar. Se os outros dão é porque realmente querem o nosso bem. E acho que é isso, é tentar confiar no que o outro está a dizer, porque o outro não está na mesma bolha que nós estamos. Eu acho que na altura estava um bocadinho tapadinha, digamos, e acho que hoje agradeço tudo o que os meus pais fizeram por mim, por mais que me tivessem levado, obrigada, levaram. Fica o conselho também para quem está a ver isto, mesmo que seja pais, ter um bocadinho de atenção aos filhos, à rotina deles. Acho que é o mínimo, pelo menos para ver, ok, será que está tudo bem, será que não está? Porque nesta fase é tudo um bocadinho meio surreal para nós, é tudo muito novo. E nós estamos lá está, naquela coisa de nós temos razão, nós é que somos os certos, os outros é que estão errados, os adultos não percebem nada disto. Portanto, acho que, resumindo, acho que é mesmo aceitar o que os outros dizem, o que os outros oferecem, a ajuda que os outros oferecem, e acabar também por lidar bem com a situação, mesmo que seja difícil, tentar cumprir aquilo que os psicólogos dizem, e os nutricionistas também, por mais que seja difícil.